Nós hoje começaremos a falar sobre providência. E por que eu digo começaremos se hoje a gente termina o capítulo? São 6 pontos. Porque a gente não vai falar só hoje sobre providência. Providência é algo que a gente fala praticamente o tempo todo na vida cristã. E quando nós percebemos a providência de Deus, quero começar falando um pouco sobre isso. Geralmente, pela forma como nós tratamos o termo providência, nós percebemos ela na nossa vida quando nós precisamos de alguma coisa. E aí Deus nos dá. Então nós geralmente, quando temos alguma coisa do tipo, vence segunda-feira a minha conta de luz, que geralmente é comecinho de mês, eu não tenho ainda o valor. E por obra da providência de Deus, aquele valor chega até a mim, ou porque eu fiz algum trabalho e recebi extra, ou porque alguém chegou para mim e disse assim, está precisando de alguma coisa, e eu falei e aquela pessoa me deu. De alguma forma essa providência se manifesta, e a gente usa essa palavra quando fala para alguém sobre o que aconteceu, e diz, olha, eu estava sem condições de pagar uma conta segunda-feira, e se eu não pagasse, eu tenho certeza que eu ia pagar juros de outra vez, mas Deus fez algo assim extraordinário, houve uma providência. Então Deus, até os nossos irmãos, e eu gosto de enfatizar que são nossos irmãos e amigos pentecostais, eles dizem assim, Jesus vai entrar com providência, e quando ele diz isso, é justamente nesse sentido, você precisa de alguma coisa, e a única pessoa a quem você pode recorrer, e que vai lhe providenciar, é Deus. E não está absolutamente errado falar da providência dessa forma, mas isso é apenas uma característica da providência, é quando nós precisamos e Deus faz. Mas outras questões envolvem a providência de Deus, e a gente vai perceber já no primeiro ponto. O que diz o nosso primeiro ponto do capítulo 5 da Declaração de Fé de Savoy? Deus, o grande Criador de todas as coisas, sustenta, dirige, dispõe e governa todas as criaturas, todas as suas ações e todas as coisas, das maiores até as menores, por meio de sua sapientíssima e santa providência, segundo sua infalível presciência e o livre e imutável conselho de sua própria vontade, para o louvor da glória de sua sabedoria, poder, justiça, bondade e misericórdia. Muitas informações, mas a gente vai perceber passo a passo o que cada uma delas significa para a gente. Quando nós vemos Deus, o grande Criador de todas as coisas, sustenta, Deus se utiliza da providência para sustentar o mundo. Então, tudo que nós vemos ao nosso redor, que é sustentado pela mão de Deus, é alvo da providência. Sua casa hoje, quando você saiu provavelmente pela manhã para fazer alguma compra, para fazer algum pagamento, para visitar alguma pessoa, ela ficou lá sozinha. E eu já disse aqui que um edifício não é uma pessoa para ficar sozinha, mas a gente utiliza essa expressão, minha casa ficou só. E aí quando você voltou, sua casa estava do mesmo jeito. Por quê? Ela está mantida pela providência de Deus, nesse caso de sustentação. Ela não teve nenhuma mudança. De ontem para hoje, alguma pessoa da sua família faleceu? De ontem para hoje, não. Graças a Deus. Da minha, sim. Mas não muito próximo. Mas por que as pessoas de nossas famílias não faleceram de ontem para hoje? Você pode dizer, porque não chegou o dia. Correto. Mas porque Deus sustentou por mais um dia. Então, não somente não chegou o momento, mas Deus nos sustenta dia após dia. Depois de ver tantas coisas na nossa vida, quem tem pelo menos 2 anos de convertido,
já viu muita coisa, já ouviu muita coisa e já levou muito nome também. Às vezes as pessoas não compreendem, não consideram o que aconteceu na vida da gente e acham que a gente está vivendo no mundo da lua, porque a gente só fala de Deus, a gente só fala que Deus é bom, que Deus é maravilhoso, que coisa maravilhosa, e está tudo se acabando pelo meio do mundo. E como é que você fala tão bem, você tem tanta confiança que vai dar tudo certo? Como é que você tem certeza que vai para o céu se está tudo desmoronando nas nossas cabeças? Mas quem está dentro da igreja do Senhor, quem faz parte desse corpo de Cristo, sabe que se não fosse por Deus, a igreja ainda existiria, com os ataques que são direcionados a ela de tempos em tempos. A igreja do primeiro século não era para existir mais. A igreja que se reunia em cavernas, que se reunia em poços, e que se reunia nas casas, sem falar muito alto para que ninguém percebesse que ali existia uma reunião daqueles que são do caminho, e amanhã a gente vai falar sobre isso, as nomenclaturas do povo de Deus. As pessoas naquela época tiveram muita fé e muita firmeza. Quem as sustentou? Deus, a providência de Deus. E essa providência fez com que a palavra que eles tinham naquela época passasse mais de 20 séculos e chegasse até as mãos da gente. Porque a palavra de Deus que está em nossas mãos, nós a consideramos como verdadeira e fiel. Porque ela é a mesma, ela não mudou. Mas a gente acabou de ler um texto de Ezequiel 36, que a versão daqui não era a versão de lá. Mas tem alguma diferença no sentido? Não. Por que foi preservado? Providência de Deus. Deus fez com que sua palavra fosse preservada para que do mesmo jeito que lá no século I, em meio a tanta perseguição, pessoas foram alcançadas, ainda hoje, no meio também de perseguição, pessoas fossem alcançadas. O meio ordinário, o meio comum pelo qual Deus atrai pessoas é a pregação dessa palavra. Então a palavra tem que ser preservada. Deus sustenta a sua igreja pela sua palavra. Não só isso, ele dirige. Hoje, mais uma vez, vim para cá escutando algumas questões, uma palestra curtinha, de menos de meia hora, me fez chamar a atenção para uma coisa. O tema não tem nada a ver com o que a gente está trabalhando, mas uma frase da palestrante me chamou a atenção, quando ela disse: nós vivemos num mundo que é dirigido pelo diabo. E eu vou falar sobre 6 mentiras que o diabo nos conta e que nós precisamos entender que são mentiras. Não podemos tomar isso como verdade. Ok. Nós sabemos que o diabo é o pai da mentira. E nós sabemos que ele age debaixo da permissão de Deus, até onde Deus deixa e nas brechas que existem na nossa santidade. Existe até um livro do Kevin DeYoung chamado Brechas na Santidade, onde ele vai explicar isso. O diabo não atua em quem está em plena santidade, mas o ser humano não pode estar em plena santidade, porque o pecado está ainda dentro da gente. Então ele aproveita o pecado e potencializa isso na nossa vida para que a gente esteja cada dia mais distante de Deus. Então ele é o pai da mentira para isso, para fazer com que aquilo que existe no nosso coração seja aumentado de importância. E quando a gente alimenta o nosso espírito, o que existe no nosso coração vai ser o quê? Palavra de Deus, que estamos alimentando o nosso espírito, alimentando o nosso coração da palavra. E aí a gente resiste mais a essa questão. Mas quando ela diz, quem dirige esse mundo caído é o diabo. Opa, vamos parar um pouquinho aí, frear, porque quem dirige é Deus através da sua providência. É providência de Deus que hoje existam perseguições? Sim. É providência de Deus que a gente de vez em quando tem uma dorzinha de cabeça para fazer uma oração, Senhor, me ajuda? É providência. É providência que a gente tenha
um chefe chato, ranzinza, perseguidor, para que a gente diga: Senhor, me ajuda a ter testemunho vivo, eficaz no meu trabalho, apesar daquelas pessoas. Tudo é providência, para que a gente possa seguir no caminho que Ele propôs. Ele ainda dispõe e governa todas as criaturas. É por isso que eu não aceito essa questão de que hoje esse mundo é dirigido por outra pessoa que não seja Deus. Porque aqui nós temos que Ele dispõe todas as criaturas da maneira que Ele quer. Por exemplo, eu nasci em Campina Grande, mas eu poderia ter escolhido nascer em Itaperoá? Não, porque quem dispõe as suas criaturas no local que Ele quer é Deus. Eu tinha que ser paraibano, nascido na cidade de Campina Grande, porque esse foi o plano de Deus antes, segundo o Salmo 139, antes que eu tivesse forma. Eu nem sabia quem eu ia ser, quem seriam os meus pais, mas Deus já sabia onde eu nasceria, quem seriam os meus pais e tudo que estaria ao meu redor. Então Ele não só dispõe, mas Ele governa todas as criaturas. Quando a gente diz: a minha vida é governada por Deus, é um reconhecimento de uma realidade. A minha vida é governada por Deus. A pessoa que está agora, exatamente agora, 7 horas e 29 minutos, do outro lado dessa cidade, numa coisa que a gente chama, geralmente, lá em Campina Grande, a gente chama de latada. Sabe o que é isso? É numa calçada, você botar umas 4 estacazinhas e botar uma telha brasileira, uma latada. Aí o pessoal fica ali embaixo bebendo. Imagina uma pessoa numa situação como essa, lá do outro lado da cidade, exatamente agora. Deus está governando a vida dela? Com certeza. Porque se Deus não estivesse governando a vida dela, nem força para beber o que ela está bebendo ela teria. Porque ela já teria morrido antes. Ela já estaria ardendo no lago de fogo e enxofre. Muito antes de Deus dar a oportunidade, e hoje ela está viva, e mesmo ela estando lá, agora, ela ainda pode ouvir falar de Deus, se assim Deus quiser. Então nada foge do controle de Deus. Ele dispõe e Ele também governa todas as criaturas. Qual a diferença entre nós e alguém que está agora na mesa de um bar? Nós somos filhos, eles são criaturas, mas Deus governa todos, filhos e criaturas. Ele pode não reconhecer que Deus está guiando a sua vida, mas lá na frente, se for da vontade de Deus, os seus olhos vão ser abertos e Ele vai dizer: rapaz, naquele dia eu não morri porque Deus botou a mão, naquele dia eu não peguei uma briga porque Deus impediu, naquele dia eu não cheguei em casa dentro de um caixão e minha esposa e meus filhos tudo chorando porque Deus foi mais na minha vida. Um dia, se assim for da vontade salvadora de Deus, Ele poderá enxergar a providência. Mas o homem natural entende as coisas espirituais? Não. É por isso que as pessoas olham a providência só pelo lado: eu preciso de algo e Deus vai me dar. E não entende toda essa questão de que Ele sustenta, dirige, dispõe e governa todas as criaturas. Todas as suas ações são governadas por Deus. Tudo que você faz, Ele não somente sabe, Ele ordena. Só que Ele não pega na sua mão para você fazer. Você age livremente, mas tudo isso está dentro da vontade de Deus. E Ele vai dizer também todas as coisas, das maiores até as menores. É por isso que tanto faz você hoje necessitar de uma quantia muito alta para fazer uma cirurgia, quanto você necessitar do dinheiro do gás. Deus cuida das maiores e das menores. E a gente vê isso todos os momentos da nossa vida. Eu peço alguma coisa a Deus e é uma coisa tão pequena, eu digo: eu não sei nem se Deus, às vezes a gente utiliza expressões como: eu não sei nem se Deus vai me ouvir. Pedido tão pequeno, tão sem importância, talvez para mim,
mas quando eu recebo dele, aquilo toma uma importância, uma dimensão enorme, porque eu tenho mais uma vez a certeza: Deus ouve a minha oração. O centro dessa questão da providência não é o que você precisa, é o que Deus faz. Porque o que você precisa pode ser uma coisa muito pequena, mas o que Deus faz sempre é grande, e Ele sempre faz para mostrar a sua grandeza. E Ele diz que tudo isso Ele faz por meio da sua sapientíssima e santa providência. Vamos lá, Deus decreta pela sua santidade e pela sua sabedoria, e Ele providencia da mesma maneira. Sua vontade é sapientíssima, ou seja, total sabedoria de Deus e santa providência. O que Deus vai fazer na minha vida, na vida de qualquer pessoa, tem um objetivo: expor a glória de Deus, a grandeza de Deus, e levar o ser humano, alvo da providência, à santidade. Se ele vai chegar à santidade, é outra história. Aqueles que são eleitos chegam, trabalham dentro da santidade. Aqueles que não são eleitos, infelizmente, vão morrer vendo a providência de Deus sem reconhecê-la. E aí ele vai dizer: segundo a sua infalível presciência. Deus sabe de todas as coisas, e se Ele sabe de todas as coisas, obviamente Ele não vai falhar nas suas ações. Tem coisas na nossa vida que nós dizemos: se eu soubesse que ia ser assim, eu tinha feito diferente. E quantas vezes a gente faz isso durante a vida? Inúmeras. Se eu soubesse que ia dar esse resultado, eu tinha pensado duas vezes. Deus não precisa pensar duas vezes, e Deus não precisa fazer de novo para tentar consertar o erro, porque a sua presciência é infalível. Quando o Salmo também 139 diz: ainda a palavra não me chegou à boca, tu a conheces toda. Eu não sei o que vai acontecer depois que eu falar, talvez seja um estrago na vida de quem vai escutar. Deus já sabe. Aí eu vou dizer: não era bem isso que eu quis dizer, e Deus vai estar lá: mas você disse. Acabou. E o efeito para o qual a sua palavra saiu da sua boca aconteceu. Às vezes a gente pode até dizer: mas a minha intenção não foi dizer isso. Mas quando você pensa duas vezes, você não entende que aquela palavra foi mal colocada? Então você, no fundo, tinha a intenção, porque você sabia que corria o risco de que aquilo acontecesse. E ele vai terminar dizendo que ele age pelo livre e imutável conselho da sua própria vontade, ou seja, Deus é livre para fazer aquilo que Ele quiser, na hora que Ele quiser, na vida de quem Ele quiser. Isso não muda. Não vai existir um ser humano sobre a face da terra que tenha o poder de superar a decisão de Deus. Então, Deus disse que vai ser assim, mas eu agora estou dizendo que vai ser assim. Não existe, porque a sua vontade é imutável, e é Ele quem determina todas as coisas. Se a vontade dele não muda e Ele determina todas as coisas, o que é que eu posso fazer? Obedecer, somente. E aí ele vai dizer também que existe um objetivo para essa providência divina. Por que que Deus se utiliza da sua sabedoria, da sua imutável vontade, age com vistas à santidade sobre todos e sobre todas as coisas, para o louvor da glória de sua sabedoria, poder, justiça, bondade e misericórdia? Quando Deus faz algo na nossa vida, nós dizemos: isso é bom, Deus sabe de todas as coisas. Você perde algum evento, você perde de produzir alguma coisa e você diz: mas eu devia ter feito. E de repente, não era para eu ter feito. Olha o prejuízo que foi causado. Deus sabe de todas as coisas. Li uma história bastante interessante, e os irmãos vão se lembrar dela, com certeza.
Talvez não se lembre totalmente, mas vão lembrar do evento como um todo. Dia 29 de novembro do ano de 2016, às 9 horas da manhã, qualquer pessoa desse Brasil e dessa América do Sul que ligasse o rádio, abrisse qualquer site da internet ou ligasse a televisão, estaria ouvindo e vendo a tragédia com o avião que levava jornalistas, pessoas de apoio técnico e os jogadores da Chapecoense. Então vai fazer 3 anos agora esse ano. E tinha um jogador brasileiro, que já passou inclusive pela seleção, que estava morando na Turquia. Nessa época ele estava tentando recomeçar, tinha tido problemas de alcoolismo aqui no Brasil e foi se refugiar por lá. Ele chamou a atenção de um clube brasileiro e aí esse clube disse: a gente gostaria que você voltasse para o Brasil, nós vamos repatriar você. E ele olhou para a esposa e disse: o que é que você acha? Quer voltar para o Brasil? A gente tem filha pequena, crescer perto dos avós talvez seja uma boa. No nosso país, a cultura da gente, que é muito diferente da cultura da Turquia. Bom, tudo bem. Resultado: ele precisava assinar um pré-contrato. E esse pré-contrato diria que ele tinha mais 6 meses de contrato na Turquia. De julho a dezembro ele jogaria na Turquia, mas encerrando o contrato ele viria para o Brasil para em janeiro já estar treinando com essa equipe brasileira. Ok, assim foi feito. Ele veio a São Paulo e se encontrou com as pessoas desse clube, assinou o pré-contrato, ficou esperando passar os 6 meses. Quando é no dia 29 de novembro, só que nisso a esposa não sabe que clube é, só sabe que é um clube do Brasil. E a esposa não estava sabendo que cidade eles iriam morar e que clube seria. Enfim, no dia 29 de novembro ele acorda e chama a esposa: vem ver comigo essa notícia que está passando na televisão. E ela veio e fica horrorizada, diz: meu Deus do céu, seus companheiros de profissão, a maioria morreu, ninguém sabe se vai sobrar alguém, porque realmente no primeiro dia ninguém saberia se haveria sobreviventes. E de 71 sobraram 6, um morreu esse ano agora de infarto, então só temos 5. E ele disse: está vendo esse time aí que está mostrando na televisão? É esse time aí de camisa verde, da cidade de Chapecó, lá em Santa Catarina. Era esse o time que eu ia jogar. Era esse o time que eu ia jogar. Sabe o que acontece quando ele volta do Brasil para a Turquia? O time diz: você está indo bem, vamos renovar o contrato? E ele diz: mas eu assinei um pré-contrato com o time do Brasil. Ele disse: tem nada não, a gente cobra o valor. Pagam a multa contratual, ele quebra o contrato com a Chapecoense e não participa daquela tragédia. Porque das duas, uma, já que ele assinou um pré-contrato com a equipe que ele estava não iria mais querer que ele ficasse. Mas foi a providência de Deus que fez com que ele retornasse, que ele quebrasse o contrato que tinha sido assinado, passasse mais 6 meses na Turquia e visse somente pela televisão a destruição de um avião que era para estar lá dentro, mas não era para estar lá dentro. Então, nessas situações a gente percebe, quando algo desse tipo acontece, o que eu posso enxergar? Sabedoria de Deus. Deus sabe sim todas as coisas. Mas eu queria voltar para o meu país, mas não é a hora. Mas eu queria talvez ganhar mais, o clube lá pagou mais ainda. Mas eu gostaria de ver meus filhos crescendo numa cultura brasileira. Não tem nada não, eles crescem na turca, mas depois eles voltam. E assim a gente percebe também o poder de Deus. Quando a gente bate o pé para alguma coisa, é difícil de tirar. Dependendo de quem seja a pessoa, se ela for muito teimosa e muito decidida, é difícil fazer ela esquecer aquilo ali. Mas o poder de Deus arranca você das suas péssimas decisões. E sabe qual é a frequência que nós temos péssimas decisões? Todo dia. Todo dia a gente tem péssimas decisões. Por exemplo, quando a gente diz: hoje eu vou ler pelo menos um capítulo da Bíblia. Passo o dia todo, você não pegou nela. Péssima decisão. Hoje eu vou orar pelos meus amigos.
E aí quando você vai para orar, você já está tão ensonado que você nem lembra de si, quanto mais de seus amigos. Péssimas decisões. Mas não só isso, mostra a justiça de Deus. Como é que Deus é tão bom e permitiu um negócio daquele? Morreram 65 pessoas de uma vez só, mas não sobreviveu? Deus é justo, só vai no dia. Aqueles que ficaram, Deus tinha planos na vida deles. Eu confesso que me emocionei a primeira vez que eu vi um vídeo do goleiro Jackson Follmann. Perdeu uma perna. Ele e a esposa, ele sentado numa cadeira, a esposa atrás dele, ele tocando violão e cantando. Cantando que se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Meu irmão, mas você perdeu uma perna. Ele disse, mas Deus tem plano na minha vida. Deus não terminou de contar meus dias. Deus é justo. Ele me deu uma dificuldade, mas Ele me deu um leque de oportunidades agora para falar. Se eu não tivesse passado por aquilo ali, será que as pessoas hoje me dariam ouvidos? Mas todo mundo quer escutar a palavra de alguém que foi sobrevivente de uma grande tragédia. O que aconteceu na sua vida depois daquilo tudo? Eu vi o poder e a justiça de Deus. Então nós temos essas oportunidades. Nós percebemos a bondade de Deus. Deus é muito bom com a gente. Ele é tão bom com a gente que às vezes a gente diz, mas eu merecia sofrer mesmo. Se Deus fizesse isso comigo, Ele não era injusto, mas Ele é tão bom que não permite que a gente passe por algumas coisas que de fato nós merecíamos, mas Ele não quer que a gente passe. E o que é isso? Não nos dar o que nós merecemos. Misericórdia. Misericórdia. E nós percebemos que a providência de Deus expressa muito mais do que esses 5 atributos, mas esses 5 estão colocados aí no nosso primeiro ponto do capítulo 5. Ponto 2, olha o que nós temos aí. Ainda que, em relação à presciência e decreto de Deus, que é a causa primária de todas as coisas acontecerem, para que todas as coisas aconteçam imutável e infalivelmente, todavia, pela mesma providência, Ele ordena que elas sucedam segundo a natureza das causas secundárias, ou seja, ou livre ou contingentemente. O que ele está querendo dizer com isso aí? Qual é o primeiro motivo para que todas as coisas aconteçam? O decreto de Deus. E a gente viu isso, terminou semana passada. Então, tudo na nossa vida foi decretado por Deus. Ainda assim, nós fazemos escolhas? Fazemos. Ainda assim, nós temos vontade? Temos. Por quê? Porque Ele, pela mesma providência que decreta, Ele também faz com que as coisas aconteçam segundo a natureza das causas secundárias, ou necessárias, ou livre, ou contingentemente. Veja só, um belo dia, eu precisava ir para um casamento, mas sabe aquela coisa que você não tem vontade de ir para o local? Aí você diz, não, eu vou porque minha família vai, então eu fico lá sentado com eles, né? Ou então eu vou em consideração a uma pessoa, mas lá vai ter 200, mas você vai em consideração a uma. Então é um grande esforço que você faz, porque você não queria estar ali. E no dia, já vestido para ir, um terno colocado, tinha passado por toda a preparação, eu começo a sentir fortes dores abdominais. Mas uma coisa que eu nunca tinha sentido na minha vida, já tinha sentido muita crise de gastrite, mas daquele jeito não, eu pensava que meu estômago ia explodir. Era muito mais forte do que, como a gente diz, um soco na boca do estômago, era muito mais intenso, de tal forma que eu não conseguia andar. Resultado, eu tive que ser levado para o hospital. E eu passei a noite no hospital, eu saí do hospital, já era madrugada. Eu disse, meu Deus do céu, por que aconteceu isso?
Deus já tinha decretado que eu não estaria ali. O decreto de Deus era, naquele dia, naquela hora, o local que você vai estar não é aquela festa. Eu sabia? Não. Mas a minha vontade era de não ir. E como isso casava com a vontade de Deus, então não era a vontade de Deus que casou com a minha, era a minha que casou com a dele, que ele falou antes. Então, como isso estava em conformidade com aquilo que Deus tinha decretado, ele ordenou que coisas acontecessem externamente ao casamento para que eu não fosse. O que ele fez? Me fez adoecer. Mas isso é providência de Deus? Uma doença? É uma grande providência de Deus. Porque quando as pessoas olhassem para mim, isso aí você vai pensando, né, durante todo o percurso. Meu Deus, o que é que eu vou dizer para o povo da festa? Eu não estou querendo ir. Eu vou dizer o quê? Que vou viajar? Eu vou dizer que estou com dor de cabeça? Eu vou dizer que o pneu do carro furou? Não, não vou inventar história. Naquele dia eu pude dizer, fiquei doente e saí de madrugada do hospital. O que é que eu posso fazer? Nada. O que é que as pessoas podiam fazer? Também nada. Então, e elas aceitam porque sabem que foi algo grave. Eu não precisei de forma alguma inventar uma desculpa ou colocar algo mentiroso para me justificar, porque a providência de Deus atuou dessa forma. As coisas sucederam segundo a natureza de causas secundárias. Ele não decretou simplesmente que eu não estaria ali, ele decretou que eu estaria doente, mas isso aconteceu a partir de uma intoxicação alimentar. Ou seja, ele não mandou a doença assim, simplesmente eu estou bonzinho agora, não, depois se descobre que houve uma causa secundária, a alimentação. Então, é dessa maneira que ele age. De forma alguma você vai ver Deus, mesmo para a salvação, prendendo alguém pelo braço e arrastando para se render aos pés dele. Você chegou aqui, foi convertido pelo Senhor. Você veio arrastado? Não. Foi algo que você escolheu livre e espontaneamente, e que Deus decretou livre e soberanamente. Essa é a diferença. Viu que eu usei 2 vezes a palavra livre? Só que no nosso caso é espontâneo. A decisão é espontânea, ninguém me obrigou. Mas no caso de Deus, o decreto dele não é simplesmente espontâneo, ele é soberano. Não falha, ninguém revoga, ninguém muda, ninguém mexe naquilo que Deus decretou. Esse é o ponto de número 2. Ponto número 3 vai dizer para a gente o seguinte, ele é bem pequenininho mesmo. Deus, em sua providência ordinária, ou seja, comum, faz uso de meios, todavia ele é livre para operar sem eles, acima deles e contra eles, como lhe apraz. Vamos abrir as nossas Bíblias lá em Gênesis 1. E eu vou repetir um texto da semana passada, mas com outra ideia. Veja só, Gênesis 1. Versículo de número 1. A gente vai começar por ele, depois a gente vai para o capítulo de número 2. Gênesis 1 vai dizer, no princípio que criou Deus os céus e a terra. Semana passada eu comentava aqui que na língua original, o hebraico, que foi escrito esse texto do Antigo Testamento, ele começa com no princípio, e ele depois fala que Deus criou, mas criou do nada. Ou seja, ele criou sem meios. Deus pode, por sua providência, agir sem fazer o uso de meios. É o que nós vamos chamar de operação
imediata de Deus, não usando de meios. Agora, abra comigo Gênesis 2, a partir do versículo 18. Gênesis 2, 18, e a gente vai até o 23. Olha só o que é que diz. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Deus pegou uma costela para fazer uma pessoa. Deus utilizou-se de meios para fazer também a sua criação, pela providência. E a providência também faz que a gente tenha alguma lacuna no local da costela. Tem algum buraco aqui no corpo do homem, porque está faltando a costela? Não, porque Deus preencheu com carne. Ou seja, Ele pega o meio necessário para fazer e Ele já resolve aquilo ali e parte para a produção final. Então, e há uma outra providência aí. Adão sentiu Deus retirando a costela? Deus fez cair um pesado sono. Interessante que alguns comentaristas dizem essa foi a primeira anestesia. Deus fez cair um pesado sono e Adão ficou ali. Deus tirou, ele não sentiu dor, foi tudo resolvido e foi feita a mulher da costela do homem. E aí ele vai expressar a ligação que existe entre um e outro. Essa ligação que ideologia nenhuma vai tirar, que ideia nenhuma vai tirar, que política pública nenhuma vai tirar. Ela é osso dos meus ossos e é carne da minha carne. Não dá para ter osso do mesmo osso de dois homens ou duas mulheres, porque foi do osso do homem que foi feito a mulher. Essa é a ligação profunda que existe entre os dois, feito no ato da criação. Então foi Deus que estabeleceu essa conexão entre o homem e a mulher. E aí ele diz o seguinte: ele faz uso de meios, todavia ele é livre para operar sem eles, acima deles e contra eles, como lhe apraz. Como foi o nascimento de Cristo? Usou Maria, mas tinha material humano de José? Não. Tanto é que Jesus, homem, tinha apenas mãe, biologicamente falando, e Jesus, Deus, tem apenas pai, certo? Então, ele se utiliza de Maria, do ventre de Maria, mas o que é colocado nela é proveniente do Espírito Santo, ou seja, não precisou de meios, ele foi acima dos meios. O meio natural de concepção de uma criança não foi o que foi usado com Cristo, mas ele precisava vir? Precisava, por meio de Maria, que foi a escolhida. De que maneira? Acima dos meios naturais, mostrando também o seu poder. Mas ele pode agir contra os meios também. Por último, ele diz: como lhe apraz, ele pode agir contra os meios. Eu quero ter uma criança, biologicamente. Então,
E isso acontece muito mais comumente do que a gente acha. Imagine um casal, 15 anos de casado. Eu quero ter criança biologicamente, não vou adotar, não. Passa 5 anos, nada. 10 anos, nada. O médico olha para você e diz: vamos procurar um especialista, vamos tentar fazer algum tratamento. Começa-se o tratamento. Primeira fase, nada. Segunda, nada. Terceira, nada. O médico olha e diz: parece que vocês não nasceram para ser pais. Mas todos os meios naturais que estão dispostos para isso acontecer foram usados. Mas se Deus decretou que eu vou ficar sem filho, eu posso usar todos os meios. Ele vai agir com providência também contra os meios, para que a sua vontade seja a final. Então, pode se descabelar e fazer o que for, pode viajar para o exterior procurando a tecnologia mais avançada, não adiantará se não for da vontade de Deus. Agora veja, isso Deus faz para que a gente se entristeça com Ele? Não, isso Ele faz para que a gente seja colocado na terra, seja derrotado pela providência dEle? Não, isso é para que a gente perceba a nossa pequenez e a grandeza dEle. Porque quando eu sei que todos os meios possíveis foram utilizados e eu não consegui, a quem eu vou recorrer? A Deus. Aí você vê casos como, por exemplo, Ana. Ana não tinha filhos e Penina ficava chateando Ana o tempo todo por já ter filhos. Eucana subia uma vez a cada ano para oferecer sacrifício por sua família e tinha o maior prazer de oferecer sacrifício pelos filhos, mas nenhum era de Ana. E Ana era a mulher do seu amor. Ana, naquela época, poderia recorrer à medicina avançada? Não. Ana, naquela época, poderia fazer alguma coisa mais do que simplesmente estar disposta a conceber? Não. Mas ela tinha uma arma muito poderosa, a oração. Então Ana sobe ao templo e, mesmo incompreendida pelo sacerdote, começa a balbuciar palavras que diziam a Deus: Senhor, eu continuo confiando em Ti, eu sei que o Senhor pode me dar o filho que eu tanto desejo, e quando eu conceber, o meu filho será dedicado à Tua obra. Eli fica meio assim, né? Essa mulher está bêbada? Tá não. Ela simplesmente está confiando na providência. Os meus meios acabaram, mas a providência de Deus nunca acaba. Deus dá o filho. Samuel, ele está me chamando? Não. Vem cá, meu filho. Quando a voz chamar de novo, diga: eis-me aqui. Samuel, eis-me aqui. Samuel serve todo o tempo na casa do Senhor. E da sua linhagem, ele é o último. Ele é o último dos juízes. Ele é o último da sua linhagem, porque os filhos, tanto de Eli quanto de Samuel, não eram dignos de ser sucessores deles. Então veja como a providência de Deus atuou na vida daquela mulher. Ela foi a mãe do último considerado fiel por Deus para ser juiz sobre Israel. Então Deus age usando meios, não utilizando meios, acima desses meios e contra os meios, de acordo com a sua vontade, para que ela seja estabelecida.